Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do workshop Você Falando Inglês. Meu nome é Matheus Anjos e durante esse evento eu tô te mostrando como você pode aprender a falar inglês em 12 meses ou menos, mesmo que você esteja começando do zero agora ou esteja no básico no idioma. E no episódio de hoje eu quero te mostrar quais são os 3 principais pilares do método que está fazendo pessoas comuns saírem do zero e começarem a falar o idioma em poucos meses. Olha alguns cases dessas pessoas que aplicaram esse método e hoje já estão falando inglês. Falar era algo tipo da pessoal que conseguia fazer aula todo dia, que conseguia se comunicar, sabe? Que tinha tempo para fazer isso, assim, sabe? Eu achava que era uma coisa realmente difícil, eu tinha muita vergonha de falar, né? Aquele medo que todo mundo tem de falar errado. Hoje em dia eu me comunico super bem. Continuo tendo reuniões com o pessoal de fora, né? Porque na área que eu trabalho eu me comunico com o país todo. Em pouco tempo mesmo, acho que uns 3 meses eu já estava me comunicando. Hoje em dia eu toco uma reunião sem medo, sabe? It was very important to my career and my personal life because nowadays I need to have English for my work. But if I have to travel abroad, for example, I know how to communicate. So it was very important to me. Era travado. Às vezes eu até entendia algumas coisas, mas na hora de falar inglês hoje, é inglês que não tem mais essa trava do medo, né? Se eu precisar desembolar uma fala com alguém, eu vou falar. Cara, em questão de meses eu já senti a diferença. 5, 6 meses. I am a singer, I am an artist, I have some people to work with, and I make some plans for them work during the week in the church. I am a leader, so I work for some agencies in my city too, in weddings or another parties, and that's my life. It's so many things at the same time. E antes de iniciar o conteúdo aqui da aula, eu só quero agradecer as milhares de pessoas que estão participando desse workshop. São mais de 5.000 pessoas inscritas e eu já recebi diversos comentários sobre a primeira aula que rolou na segunda-feira. Olha só alguns desses comentários aqui que eu já recebi e que várias pessoas que já começaram a assistir decidiram realmente destravar no inglês. Eu fico muito grato e realmente feliz em poder ajudar todos vocês. Nessa primeira aula eu te mostrei quais são os principais erros que eu vejo a maioria dos brasileiros cometerem na hora de tentar aprender a falar inglês. Erros que te impedem de evoluir e de conseguir falar o idioma com confiança e naturalidade. Então, se você por algum motivo não conseguiu assistir a primeira aula do evento, eu recomendo que você pause esse vídeo agora e vá assistir. Porque as aulas do evento, elas foram desenvolvidas para serem assistidas em sequência. Primeiro a aula 1, depois a aula 2 e depois a aula 3. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá e assiste. Porque o primeiro pilar para você conseguir destravar o seu inglês é realmente entender o que não fazer, os erros que você tem que evitar cometer. Então vai lá, que eu tô esperando você assistir e depois você vem pra aula 2. Durante essa aula, eu vou te mostrar quais são os 3 principais pilares desse método. E independentemente da sua idade, independentemente se você acha que você é capaz ou incapaz de aprender a falar inglês, eu quero te falar que você pode sim. Qualquer pessoa comum consegue aplicar essas 3 estratégias que são totalmente simples de serem aplicadas. Então você vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Você vai perceber que você sim consegue aplicar e você sim consegue destravar o seu inglês, independentemente da fase que você tá no idioma, se você tá do zero, se você já sabe um pouquinho, mas se você tá travado hoje em dia para falar, para pronunciar as palavras, para formar suas frases, eu tenho certeza que esses 3 pilares vão te ajudar demais. O primeiro pilar desse método que eu quero te mostrar aqui hoje é o pilar das combinations. O que é esse pilar, teacher? É você aprender o idioma através das combinações de palavras. Lembra que na aula anterior eu te falei que é um erro você achar que aprender palavras soltas, listas de verbos regulares e irregulares, adjetivos, substantivos, qualquer coisa
Tá errado? A melhor forma de você conseguir formar suas frases, falar com facilidade e confiança, é você aprender e construir a sua base, o seu vocabulário, através das combinations, das combinações no idioma. Como assim? O que são combinations, teacher? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou te mostrar primeiro como uma pessoa tradicional que estuda pelos métodos tradicionais pensa e como é você pensar através desse pilar do meu método. Ó, vamos supor que você esteja com a cabeça de uma pessoa que tá ali no tradicional e ela quer formar uma frase. Então, ó, só lembrando que esse é o pilar número 1, que é o pilar das combinations. Então, vamos supor que essa pessoa quer falar o seguinte, ó, eu ganho dinheiro. A pessoa quer falar isso, ó, eu ganho dinheiro. Se ela tiver com a cabeça lá naquela forma de estudar palavra por palavra, através das palavras soltas, ela vai querer traduzir palavra por palavra. Então ela vai falar, ó, eu ganho, I. Ganho é win. Dinheiro é money. É isso que ela vai pensar. Ela vai achar que isso tá certo. Ela pensou palavra por palavra. Só que quando você aprende através das combinations, através das combinações de palavras, você entende que para você falar ganhar dinheiro, você vai usar a combinação make money. Então, para falar eu ganho dinheiro, seria I make money. Tá vendo a diferença? Quando você aprende através desse pilar das combinations, você não precisa ficar pensando, traduzindo as coisas, tendo esse tradutor mental na sua cabeça, porque você consegue, lembrar rapidamente do que você quer falar e você consegue expressar suas ideias com muito mais naturalidade. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que você queira falar lavar a roupa. Então, eu lavo a roupa. Alguma coisa desse tipo. Aí a pessoa que tá ali pensando palavra por palavra, ela pensa, lavar é wash e as roupas, the clothes. Só que no inglês da vida real, no inglês natural, utilizado no dia a dia, eles não utilizam essa combinação. A combinação correta, a combinação natural seria do the laundry. Do the laundry. Pode repetir comigo. Do the laundry. Do the laundry. Então, se eu quero falar eu lavo roupa todo final de semana, seria I do the laundry every weekend. Eu lavo a roupa todo final de semana. Tá vendo como fica mais fácil de formar suas frases, de falar inglês com confiança? Tá vendo como fica mais fácil chegar, ir pro exterior, seja viajar ou morar em outro país e se comunicar com esses nativos quando você já tem todas as combinações prontas na sua mente? Fica totalmente mais fácil. Numa reunião, numa entrevista, você não fica travado, você consegue se comunicar. Ó, um outro exemplo aqui que eu separei para explicar para vocês, quando você quer falar, por exemplo, dar uma olhada. Por exemplo, eu vou dar uma olhada. Se você for querer traduzir, ó, dar uma olhada, a pessoa vai pensar, dar é give. Give, né? Give, uma é one e olhada, look. Give one look. Só que não é assim a combinação real. A combinação real seria take a look. Take a look. Então, por exemplo, se eu quero falar, eu vou dar uma olhada. Ó, I will dar uma olhada, take a look. I will take a look. Tá vendo como é diferente do tradicional? E é isso que eu percebi quando eu busquei formas alternativas de aprendizado. Quando eu tava lá buscando outras formas de aprender, eu percebi que através das combinações eu consegui começar a falar inglês com muito mais naturalidade, com muito mais confiança e sem travar. O segundo pilar que está presente no método EA, ele é um pilar que foca num problema que muitos de vocês têm hoje em dia, que é a pronúncia. Talvez hoje você tenha muita dificuldade de pronunciar as palavras, de realmente falar inglês da forma correta. E esse pilar, ele vai te ajudar a conseguir realmente expressar suas ideias da forma certa, pronunciando de uma forma onde a outra pessoa do outro lado te entenda, que é a pronúncia correta. E esse é o pilar LAR, Listen and Repeat. E essa técnica vai te fazer pronunciar de uma forma muito mais eficiente e fácil. Lembra na aula anterior que eu te falei que um dos maiores erros que a galera comete é tentar pronunciar da mesma forma que tá escrito, que as coisas são escritas? Só que na maioria das vezes não vai ser assim. Essa técnica vai te ajudar a resolver esse problema. Vamos supor que você vê lá a palavra, essa aqui, ó, que significa metade. Quando você vê isso aqui escrito, você acha que a pronúncia seria half, né?
healthy. Só que na verdade a pronúncia é have. Isso acontece com várias palavras. Por exemplo, a palavra mundo. Você acha que é word. Só que não. A pronúncia certa é essa aqui, ó. World. Isso aqui não só com palavras, tá bom? Com frases também. Por exemplo, no ensino tradicional, naquele ensino da escola tradicional, você aprende várias palavras. Por exemplo, frases, na verdade, né? A mais comum é essa aqui, ó. What is your name? Ou seja, qual o seu nome? Só que aí você chega pra ouvir um nativo, pra assistir um filme, pra conversar com essas pessoas, elas não pronunciam dessa forma. Elas pronunciam como What's your name? What's your name? What's your name? Tá vendo como é diferente? Não é what is your name, sim what's your name? Ou senão, ó, what are you going to do? É assim que a escola tradicional te ensina, que significa o que você vai fazer. É uma pergunta, tá? What are you going to do? Aí você até conhece essa expressão, só que você chega na vida real, como que a pessoa vai pronunciar o nativo? What are you gonna do? What are you gonna do? Tá vendo a diferença que é o inglês dos livros pro inglês da vida real? Eu vou colocar aqui, ó, que eu sempre faço isso, tá, gente? Ó, eu coloco sempre pra galera do método, que aqui, ó, what's your name? Isso aqui é a pronúncia. Aqui, ó, what are you gonna do? Essa aqui é a pronúncia real, da vida real. Eu sempre escrevo aqui pra galera entender. Fechado? Então, gente, toma cuidado com isso. E a technical art, ela consiste em você sempre pronunciar assim que você ouvir um nativo ou uma pessoa que pronunciou ali da forma certa. Então, se ouviu alguém falando a palavra have, você repete junto com a pessoa. Have. Se ouviu a palavra world, você fica tentando. World. E, gente, é sobre repetição. Na primeira, segunda vez vai ser ruim. Talvez vai sair errado. Só que você vai ficar aplicando a técnica, repetindo, até você realmente afinar, até você entender como a pronúncia dessas pessoas funciona. Então, ó, have, world. What's your name? What are you gonna do? What are you gonna do? Então, os alunos do método EA, eles não ficam lá passivamente, só ouvindo, só vendo, só lendo. Eles botam pra fora. Eles ouvem, mas eles repetem também. They listen and repeat. Eles aplicam a técnica LAR. E eu tenho certeza que se você aplicar essa técnica no longo prazo, mas depois de semanas você já vai notar uma diferença na sua pronúncia. Você já vai ter mais facilidade para formar frases, você já vai estar conseguindo entender os nativos com mais facilidade também. Porque pronúncia não é só sobre você, é sobre você conseguir entender as outras pessoas também. E tem diversos alunos e alunas que entraram pro método EA com uma dificuldade absurda de pronunciar. Eles achavam que eles não iam conseguir aprender a pronunciar da forma certa, conseguindo se comunicar. Eles se achavam incapazes. E diversas pessoas, inclusive a Cleia, que tem mais de 55 anos, ela também se achava incapaz, todo mundo duvidava dela, só que ela aplicou as estratégias certas do método e olha só o que aconteceu. Não entendia quase nada. E falar, então, péssimo. Não falava, sabe? Era totalmente travada. Sempre tive vontade de aprender e entender e falar mesmo. Sei que a primeira vez que eu estive no Canadá, eu me senti muito mal, porque eu não sabia pedir minha refeição. Eu falava, nossa, estou me sentindo deficiente, sabe? Depois que eu conheci o seu método, antes eu não conseguia falar, mesmo estudando 2, 3 anos. Agora, com 5 meses, eu já consigo falar e entender o inglês. Ainda tinha gente que não incentivava, falava assim, e essas alturas aí, agora você não aprendeu, até agora não aprende mais. É mentira isso. A gente aprende sim, é só querer. I'm Clélia, I'm 55 years old. I live in Arara, São Paulo, Brazil, retired teacher, and I'm studying English. I love Canada because my daughter here there. E o
Terceiro, meu Deus, fui cebolinha aqui agora. O terceiro, o terceiro pilar aqui do método EA que eu quero te apresentar aqui hoje é o pilar MMF. MMF, que significa Make Mistakes Plus Feedback. O que é isso, teacher? Eu vejo que o problema das pessoas é que elas têm medo de falar inglês. Elas têm esse receio de medo de julgamento, de alguém julgar, de alguém rir da pronúncia delas, de alguém realmente não gostar ou não entender. Talvez você tenha esse medo hoje e eu também já tive esse medo, gente. Eu falei pra vocês na aula anterior, eu tinha muita vergonha de falar inglês. Eu era travado, eu não conseguia formar frases. Mas foi depois de eu descobrir, de eu realmente começar a aplicar esse pilar aqui, que tudo começou a mudar. Foi realmente um divisor de águas no meu inglês. Que consiste esse pilar aqui, que não... Gente, esses 3 pilares não são todos que estão presentes no método, mas eu selecionei os 3 que realmente fazem muita diferença, que estão lá dentro, tá bom? Então esse pilar, ele consiste em você realmente deixar de ter medo de errar e você realmente arriscar. Você tentar falar inglês, você realmente ir para o campo de batalha. Porque a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Que tentam aprender inglês. Elas estudam, adquirem muito vocabulário e acham que vai chegar um dia que, elas vão ter todo o vocabulário, que vai estar tudo tranquilo, que elas vão conseguir começar a falar naturalmente. Só que esse dia não vai chegar. Você vai ter que começar a falar, a sair o inglês da sua boca desde o primeiro dia do seu aprendizado. Só que ele não vai sair 100% certo, você vai errar. Tanto na pronúncia quanto na formação das frases e tá tudo bem. Mas é um pilar que você tem que botar pra fora. Só que ele tem uma outra coisinha aqui, que é o feedback. Não adianta você tentar e errar se não tem alguém te falando que tá errado. Gente, tem um amigo meu que ele chama Lucas. E o Lucas, ele também nunca foi pra fora do Brasil. Só que ele tem 2 primos que moravam em... Eu esqueci o nome da cidade, acho que era Madison, nos Estados Unidos. E os 2 primos dele já estavam fluentes e eles vieram pro Brasil. E o Lucas falou o seguinte, eu acho que eu não lembro, mas a prima era Ana, o nome do primo eu não lembro qual era. Mas ele falou, vocês dois, fiquem aqui em casa, vocês podem ficar aqui. Eles iam ficar mais ou menos um mês. E o Lucas falou... Mas, por favor, eu quero que a gente só fale inglês e que vocês me deem feedback se eu cometer algum erro. Se eu falar alguma coisa errada, se eu pronunciar errado, me fala, por favor, que eu quero evoluir o meu inglês. E o Lucas comentou comigo que esse um mês foi o período que ele mais aprendeu inglês. O período que ele começou a errar demais e que ele recebia feedback dos primos dele. Então, todo dia ele cometia um erro e o primo dele falava, isso aí não tá errado, a pronúncia você errou aqui e tal. É claro que não era toda hora, mas, sempre que dava, ele recebia feedback. E ele conseguiu aprender a falar inglês e evoluiu muito nesse tempo. Muito mesmo. E eu sei a importância e a diferença que esse pilar vai fazer pro seu inglês. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para você entender esse conceito, tá? A gente tava vendo aqui o pilar da LAR, né? Agora eu vou entrar aqui pro pilar MMF. Então, quando você tá falando inglês, por exemplo, você não precisa ter medo de falar. Vamos supor que você quer falar a seguinte coisa, eu vou fazer 25 anos. Eu vou fazer 25 anos, tá bom? Você vai tentar, né, nesse pilar, você é livre pra tentar, tá bom? Você pode tentar, você pode arriscar. Aqui, talvez, você pense, eu vou, né, fazer. Aí você pensa, fazer eu acho que é do. Or I will make, que também significa fazer. Aí, 25 years old. Você acha que tá certo, você tenta, você arrisca. Eu vou fazer 25 anos. E tá tudo bem. Só que aí, se você tem alguém pra te dar feedback, essa pessoa vai falar, se você quer falar que você vai fazer tal idade, por exemplo, você vai fazer 25 ou 30 ou 40 anos, você não vai usar o make, você vai usar o turn. Então, você quer falar, eu vou fazer 25 anos? I will turn 25 years old. I will turn
25 years old. Não é I will make. Isso, gente, quando você erra e recebe feedback, é uma coisa muito engraçada. Mas aquilo fica gravado na sua memória. Você nunca mais esquece. No método tradicional, o professor, o teacher, é o centro das atenções. Ele tá lá, você vai olhando ele e você tá aprendendo palavras, verbos, adjetivos e tudo mais, e tá tudo bem, você tá aprendendo. Só que onde realmente você vai conseguir destravar sua fala? No campo de batalha. Isso aqui é um exemplo que acontece demais. Você tentou, você errou e você recebeu feedback e você evoluiu. Você tá um passo mais perto de estar falando inglês com muito mais confiança. Um outro exemplo aqui, ó, muita gente erra também nesse contexto, mesmo contexto aqui de idade. Você quer falar a sua idade? O pessoal acha que é o have, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos. Você acha que eu tenho é o verbo have. I have 30 years, por exemplo. Aí você entende que pra falar... Aí você fala isso, né? Você tenta, tentou, só que aí alguém te dá um feedback. Ó, pra falar de idade, você nunca vai usar o have, você vai usar o I am. É isso mesmo. Não é eu tenho, e sim eu sou 30 anos. É assim que eles falam. E eles geralmente também incluem o old no final. Então, I am 30 years old. Tá vendo que você tentou, você cometeu um erro, mas alguém te deu um feedback? E, gente, é normal você ser corrigido. Quanto mais você ser corrigido, melhor. Isso não é ruim, não fica com medo de ser corrigido, porque isso é bom pro seu aprendizado e pra sua evolução com o idioma. Um outro exemplo aqui, gente, bem comum. Quando você quiser falar, por exemplo, que você vai sair para algum lugar. Muitas pessoas conhecem o verbo leave, que significa sair. Aí você quer falar, eu quero sair hoje à noite. Aí você pensa, ó, eu quero... Eita, peraí que tá azul o negócio. Deixa eu tentar mudar a cor dele pra ficar mais... Aqui, ó. Eu quero sair hoje à noite. Aí você pensa, eu quero, I wanna, certo? I wanna. Você não sabe se aprendeu agora. Eu quero, I wanna. Sair, você pensa, eu acho que é leave. I wanna leave tonight. Só que aí você tentou, você arriscou, mas você vai receber feedback, certo? Então aí, ó, vamos supor que eu tô te dando feedback. Eu vou te falar, ó, o leave você usa pra sair no sentido de ir embora, quando você vai embora de algum lugar. Você vai sair e ir embora da festa. So, I will leave, eu vou embora aqui. Agora, você sair pra algum lugar, to a bar, to a restaurant, pra um bar, pra um restaurante, você vai usar a combinação, que é um outro pilar que eu te expliquei aqui hoje, que é o go out. Então, pra falar eu quero sair, I wanna go out tonight. Eu quero sair hoje à noite. Tá vendo como é simples? Qualquer pessoa consegue aplicar esses pilares aqui, gente. É muito simples. E eu vejo muita gente que tem vergonha de falar, de tentar, de arriscar, de cometer erros, né? Só que, gente, tudo depende do seu ambiente, tá bom? E eu vejo muita gente que prefere, às vezes, estudar sozinho ou com um professor particular. Só que, gente, a forma mais eficiente de você aprender a falar o idioma é você praticando com pessoas. Idiomas é sobre comunicação, é sobre você falar com gente. Então, quando você está em um ambiente, um grupo pequeno de pessoas ali, você aprende com o erro das outras pessoas. Você não fica só acostumado com o inglês do professor, do teacher ali. Você ouve outras pessoas falando, você expande ali o seu entendimento do idioma. Então, é muito mais eficiente você aprender em grupos pequenos. Não com aulas particulares, não sozinho, mas nesses grupos. E quando você está nesse ambiente de pessoas, você está num ambiente de aprendizado. Então ali você se sente livre para errar, para tentar, para arriscar. Você não sente medo, você vai perdendo a vergonha porque você conhece aquelas pessoas ali. Você sabe que você pode errar, porque todo mundo ali tá numa jornada, tá no mesmo barco. Então você se sente livre. E eu tenho certeza que quando você achar esse ambiente, o seu inglês vai ir, to the next level. Ele vai ir pro próximo nível, com certeza. I'm sure about it. Eu tenho realmente certeza disso. Olha só o caso da Natalie, aluna do método EA, que já tinha tentado aprender a falar inglês antes, através de aulas particulares, aprendendo sozinha, só que nada dava certo. Olha só o que ela falou sobre isso. Lá a gente fica muito dependente daquela pessoa, né? A gente se acostuma com o modo que aquela pessoa fala, né? Mas quando tem várias pessoas que falam diferente, você se acostuma com o diferente, né? E ali
tem erros e acertos. Então, tanto você pode corrigir a outra pessoa e pode, ao mesmo tempo, ser corrigido. Eu acho que há uma troca e aprendizado também quando há mais pessoas. Foram alguns dos pilares do método AI. E, gente, na próxima aula eu vou te ensinar e eu vou te mostrar eles sendo aplicados na prática. Você vai colocar a mão na massa. Você vai entender como realmente estudar aplicando esses pilares ali realmente na prática, na vida real. Então, ó, você precisa estar aqui na próxima aula, na aula 3 que sai na sexta-feira às 8 da manhã. Gente, se você perder a aula 3, significa que você realmente não tá focado em destravar o seu inglês esse ano. Com o seu inglês afiado, falando o idioma com naturalidade, com confiança, para você conseguir ir pro exterior, fazer sua viagem internacional, até morar fora, utilizar o idioma profissionalmente, você precisa estar na aula de sexta-feira, que você vai colocar esses pilares na prática, mão na massa. E galera, eu tô compartilhando todos esses pilares, todas essas técnicas, porque eu sei que elas não estão disponíveis por aí. No mercado, nas escolas, no tradicional, elas não existem. E eu quero compartilhar isso com vocês. E eu venho recebendo muitas mensagens do Instagram, aqui no evento também, na nossa comunidade, de muitas pessoas perguntando como elas podem se tornar meus alunos ou minhas alunas. E se eu tenho algum tipo de curso, de treinamento, e a verdade é que sim, eu tenho um treinamento que é o Método EA, que é um curso que tem a duração de 12 meses, totalmente focado em fazer você falar o idioma em 12 meses ou menos. Dentro desse programa, eu te dou todo o meu acompanhamento, todo o meu suporte para você conseguir também destravar o seu inglês. Inclusive, todos esses depoimentos dessas pessoas que você tá vendo aqui são pessoas que participaram desse workshop e decidiram entrar pro método e hoje já estão falando inglês. Eram pessoas comuns que também tinham dificuldade com pronúncia, de formar frases, só que hoje em dia elas já estão falando inglês. Elas já conseguem ir para fora do país falando inglês, umas já estão até morando fora e muitas já estão realmente conseguindo evoluir profissionalmente por estar conseguindo falar inglês. Olha algumas dessas pessoas aqui novamente. Sabe quando você é criança que você faz uma coisa nova? Que dá aquela sensação, nossa, eu sei fazer isso. É a mesma coisa. Porque em alguns momentos, Netflix, assistindo alguma coisa, de repente falam inglês e não tem tradução. Você entende? Tipo, aí você tá assistindo com alguém que não sabe o que foi dito em inglês. O que foi dito ali? E as pessoas começam a te procurar até como referência. E aí, tipo, hoje no grupo de amigos, as pessoas já falam, Wellington fala inglês. Uma sensação muito de gratidão, de verdade. Consegui entrar num Omegle pra falar com pessoas de outros países e eu falava que eu estava aprendendo inglês e tal, e as pessoas falavam, quanto tempo você estudou inglês? Eu 3, 4 meses. Eu pensava, não, é impossível, você estudou mais tempo. E não, aconteceu que vieram umas pessoas aqui na empresa que são estrangeiras, aqui é uma empresa nacional e o dono não quer abrir internacionalmente, mas de qualquer forma ele recebeu essas pessoas. E detalhe, ninguém aqui fala inglês, então eles estavam meio que por tradutor, uma coisa bem assim, e eu consegui apresentar a sala, apresentar as áreas, falar um pouco do negócio com eles e eles super entenderam e agradeceram a minha presença. Graças a isso, veio até um pequeno bônus aí no meu salário aí que eu aumentei aí de pleno para sênior. Hey, my name is Wellington, I'm living in Cajamar, 32 years old. I am Human Resource Manager. Mais pra frente eu vou falar mais sobre como esse programa funciona e como você também pode fazer parte do método. Mas por enquanto eu quero que você foque aqui no conteúdo dessas aulas, que você realmente preste atenção para você entender o por trás, como funciona o método, que eu também quero que você tenha esse resultado. Então nessa aula você entendeu quais são os 3 pilares que, se aplicados, podem te fazer falar inglês em 2024. São pilares que fogem totalmente do tradicional, que não focam na parte teórica, na decoreba de listas de palavras, na teoria por trás do idioma, e sim na prática, para você que quer aprender a falar, a se comunicar no inglês. Mas olha só, lembrando, para esse resultado acontecer, para você conseguir realmente sair do zero, sair do básico e começar a falar o idioma, você precisa estar comprometido, você precisa estar comprometida com o processo, para realmente fazer tudo o que precisa ser feito. Quanto você está realmente comprometido? Se você já tomou essa decisão interna, manda aqui nos comentários, hashtag eu estou comprometido, ou hashtag eu estou comprometido.
repetida, que eu quero ver quem realmente tá a fim de fazer acontecer com o idioma esse ano. Galera, só revisando o que você aprendeu hoje, você aprendeu alguns dos pilares do método EAC. São 3. O primeiro deles, o pilar das combinations, das combinações. Então, só lembrando, aquele erro de você aprender palavras soltas te trava para falar. Então, a melhor forma de você conseguir evoluir o seu inglês é aprender através das combinações de palavras. Eu te mostrei diversos exemplos aqui hoje. Quando você aprende através das combinações, fica muito mais fácil de lembrar. Você não fica com um tradutor mental, você consegue lembrar instantaneamente e falar com muito mais confiança. O segundo pilar que eu te mostrei aqui hoje foi o pilar LAR, aquele pilar que vai te ajudar com a sua pronúncia, porque você não vai ficar lá cometendo o erro de tentar pronunciar da mesma forma que você lê. Você vai conseguir pegar a manha da pronúncia da mesma maneira que os nativos pronunciam e, consequentemente, você vai conseguir entender essas pessoas e falar da mesma forma que eles pronunciam também. Você precisa ouvir e repetir sempre que possível. É claro que não toda hora, mas quando você estiver realmente no momento de estudo, você vai ouvir e repetir. E por último, você aprendeu sobre o pilar MMF, Make Mistakes and Receive Feedback. Não adianta você achar que vai ter um dia que você vai lembrar de tudo, que você vai estar 100% preparado, porque isso não vai acontecer. Então você vai ter que ir para o campo de batalha, errar, arriscar e o mais importante, receber feedback. Quando você tenta, recebe feedback, o seu aprendizado se torna muito mais rápido e eficiente. Eu tenho certeza que quando você começar a aplicar cada um desses pilares, a sua realidade com o inglês vai com certeza mudar. Lembrando novamente que você não pode perder a próxima aula. Ela é a aula mais importante desse evento. A aula realmente que vai importar e que vai ser a divisora de águas para você realmente conseguir falar inglês em 12 meses ou não. Então, na próxima aula, você vai colocar todos esses pilares na prática. Aqui nessa aula, eu te expliquei o que são os pilares, o porquê que eles funcionam e qual o benefício de cada um deles. Mas na próxima aula, você vai ter a oportunidade de colocar a sua mão na massa. Você vai ter a oportunidade de realmente ver o método funcionando para você colher já os seus primeiros resultados com o inglês. Você já vai começar o seu processo de aprendizagem. Você já vai ter aprendizado, você já vai conseguir pronunciar, falar as suas primeiras frases na próxima aula. Então você não pode perder. E lembrando que tá rolando uma premiação no final do evento e você só vai poder ser um dos premiados ou premiada se você assistir a última aula que sai na sexta-feira às 8 da manhã. Então, se você tem o objetivo de falar inglês para ir para fora, para fazer a sua viagem internacional, se comunicando com facilidade com nativos, ou se você precisa até morar fora algum dia, ou se você também precisa utilizar o idioma profissionalmente no seu trabalho, em reuniões, para você passar em alguma entrevista ou algo do tipo, essa aula com certeza que vai sair na sexta-feira vai fazer muita diferença para você e para o seu aprendizado de inglês. E qual vai ser a atividade que você vai mandar na nossa comunidade do Facebook para concorrer à premiação final do evento, que é uma Alexa, uma assistente virtual da Amazon? Você aprendeu aqui nessa aula quais são os 3 pilares para você conseguir aprender a falar inglês em até 12 meses. E lá na comunidade, eu quero que você me fale qual foi o pilar que você mais gostou, que fez mais sentido para você, e também deixa lá na comunidade a sua opinião sobre a aula. O que você achou da aula, se você achou diferente, se você achou legal. Então você vai mandar qual pilar você achou mais interessante e depois o que você achou da aula. Essa é a atividade da aula 2 para você concorrer a uma Alexa no final do evento. E olha só, na segunda-feira eu liberei o material completo da aula 1 para você. Esse material ele foi enviado pelo Instagram. Se você comentou na foto oficial da aula 1 a palavrinha destravar, você recebeu no seu direct. Só que olha só, esse material tava com uma senha que eu prometi liberar nessa aula aqui. E a senha é 2023. Quando você digitar 2023, o material vai abrir. E olha só, a aula de hoje também tem um material completo para você revisar e reforçar todo o conteúdo que você aprendeu. Para você desbloquear esse material, vai ser o mesmo processo. Você vai abrir o post oficial da aula 2, tem um botão aqui embaixo para você acessar ele, e ele é o primeiro post que está lá no meu Instagram, e é só você comentar lá nesse post: eu estou comprometido, ou eu estou comprometida. Assim que você comentar
comentar, fazer seu comentário, eu também vou te enviar esse material da aula 2 por direct. A senha do material da aula 2 eu já vou te passar aqui agora. E a senha do material é destravar, tudo minúsculo. Quando você digitar destravar, o material vai abrir para você revisar tudo que você aprendeu aqui hoje. E só te lembrando que no próximo domingo vai acontecer o sorteio da Alexa e de uma vaga no meu curso completo de inglês. E um dos critérios para você participar desse sorteio é mandar as atividades de cada aula na nossa comunidade do Facebook. Na aula 3, que vai pro ar na sexta-feira, eu vou te mostrar qual é o último critério para você também participar desse sorteio. Então, por enquanto, manda suas atividades no Facebook da aula 1 e da aula 2 e vem para a aula 3 na sexta-feira para você entender o que você vai ter que fazer na próxima aula para participar desse sorteio e concorrer à Alexa e a uma vaga no meu curso completo também.